Fala pessoal, meu nome é Rubens Altron, sou médico hematologista e hemoterapeuta. Tô aqui para conversar um pouquinho sobre um tema muito frequente em qualquer consultório médico, a anemia. Antes de mais nada, convido você para nos seguir nas redes sociais. Segue aqui a gente no Instagram e no Facebook, tá bem? Bom, antes de mais nada, é importante a gente pensar que a anemia não é necessariamente uma doença, mas um sinal de que alguma coisa não vai bem no nosso corpo. E isso pode representar uma lista de aproximadamente 90 patologias. Olha quanta coisa pode se apresentar lá no consultório médico como anemia. Então, quando o paciente chega pra gente com anemia, a gente costuma olhar o todo, não apenas do paciente, mas também como do exame. Então, a gente tem que olhar a idade daquele paciente, as comorbidades, as doenças que ele apresenta, os medicamentos que ele faz uso e também as outras alterações do hemograma, como, por exemplo, a alteração nos leucócitos, que são os glóbulos brancos, ou nas plaquetas, que fazem parte aí do hemograma completo. Esse conjunto de informações, tanto do paciente como do laboratório, abre o leque para a investigação dos subtipos de anemia. Como eu disse para vocês, são diversas anemias, aí, subtipos de anemia que a gente tem que investigar. Uma delas, quem sabe a mais conhecida de todas, é a anemia ferropriva, As meninas que menstruam demais, ou aquelas pessoas que perderam muito sangue em politrauma ou em cirurgias, por exemplo, costumam ter esse tipo de anemia. Entretanto, cuidado! Para cada 3 pessoas, apenas uma vai ter carência de ferro. As outras 2 vão ter outras alterações em que o ferro não ajuda nada ou às vezes até prejudica. Por isso, uma grande dica, se você tiver anemia, não fica tomando ferro aí sem saber se você está realmente ou não carente de ferro, porque isso pode mais te prejudicar do que te ajudar, tá bem? Vamos falar de alguns subtipos de anemia. A gente tem, por exemplo, as anemias de doenças orgânicas, por exemplo, doenças na tireoide, no rim, no fígado. Aquelas anemias ligadas a carências de vitaminas, como por exemplo é a carência da B12, que pode gerar um formigamento importante nos pés ou nas mãos, ou até alterações na cavidade oral. Podemos ter anemia hemolítica, onde a célula simplesmente estoura, A hemácia, o glóbulo vermelho, simplesmente estoura. De forma adquirida, após uma vacina ou após uma gripe, isso pode ser desencadeado a acontecer, ou mesmo de forma hereditária, Aquelas pessoas que já nascem com anemias hemolíticas, as 2 mais comuns aí que todo mundo já ouviu falar, a talassemia e a anemia falciforme. A gente tem ainda a deficiência de G6PD, a esferocitose, mas as 2 mais comuns são a anemia falciforme e a talassemia. E aí vem uma dica importante, por exemplo, os pacientes com talassemia, salvo um ou outro em especial, eles não podem repor ferro. Isso vai muito mais prejudicar do que ajudar eles. Na verdade, não vai ajudar nada e só vai prejudicar e prejudicar de forma importante esses pacientes. Vale lembrar que, infelizmente, felizmente são poucos, mas infelizmente alguns pacientes se apresentam como anemia no caso de neoplasia, ou seja, no caso de câncer, especialmente naqueles cânceres do trato gastrointestinal. Então, pessoas que têm mudança no seu perfil do trato intestinal, na evacuação, ou começam a apresentar vômitos e têm anemias, devem ser investigadas, é importante investigação nessa área também. E, para finalizar, existem aquelas anemias que são bem de doenças hematológicas mesmo, como, por exemplo, o mieloma múltiplo ou a leucemia. E, nesses casos, é importante um exame chamado medula óssea. Então, a gente coleta um pouquinho do líquido da medula, que é a nossa fábrica do sangue, onde as células são formadas, para analisar esse líquido e, a partir daí, dar o correto diagnóstico. Por que isso é importante? Porque em nenhum de todos esses casos, não ser aquele primeiro que eu falei, o ferro vai adiantar em nada. Então, essa história de ter anemia e sair tomando ferro, poxa, isso não é legal. Isso pode muito mais te prejudicar, além de não te ajudar em nada e te atrasar um diagnóstico. Por isso que nós hematologistas estamos aqui, vários hematologistas espalhados pelo Brasil. Você pode consultar, fazer toda uma revisão de o porquê que você tem anemia, para a gente te dar um norte. Olha, você tem uma anemia por ferro? Pois bem, vamos tratar isso e saber o porquê que você está perdendo ferro, você não está absorvendo o ferro direito, ou se o tipo de anemia é um outro tipo que precisa de um tratamento específico, às vezes um tratamento intensivo, um tratamento com acompanhamento médico. Dúvidas? Estou aqui para te ajudar, pode mandar bastante comentário para a gente e a gente responde todas as suas perguntas, tá bem?